Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Que Conta é Essa, o canal que discute como o Estado gasta, investe os dinheiros dos nossos impostos. Meu nome é Vitor Lins, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda e hoje eu vou conversar com o Flávio Vilela e conversando aqui comigo, junto, colega de bancada, eu estou com o Jorge Araújo. Jorge, por favor. Menino prodígio. Eu, Jorge Araújo, bom, estamos aqui para fazer umas considerações, juventude e um pouquinho de experiência. Um pouquinho de experiência. Tá certo. Hoje, o nosso convidado é o Flávio Vilela, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e já teve várias atuações, inclusive na OCDE. Flávio, por favor, eu vou fazer um Marília Gabriela aqui com você. Flávio Vilela por Flávio Vilela. Bem, a gente já atuou na administração tributária, estou completando 30 anos de Receita Federal, né, agora no final do ano. Já desde o atendimento ao contribuinte até unidade de superintendências, órgão central, como coordenador geral de fiscalização, como coordenador geral de cadastro, no CARF e nas delegacias de julgamento, então já tive praticamente em todas as áreas da Receita. E conduzindo ações de assistência, de apoio ao contribuinte e ações de coerção, como a Lava Jato, como os combates à corrupção, que tanto trabalhamos na administração tributária. E eu traduzo aqui nesse capítulo do livro um resumo de um trabalho grande que a gente fez estudando o crime tributário, crime de sonegação fiscal, em 38 países, mais o Brasil 39, e vendo a diferença, porque no Brasil existe um privilégio para o sonegador de poder extinguir seu crime, enquanto esse mesmo instituto não existe para um crime privado de um simples furto de uma bicicleta. Porque tem uma tamanha diferença, uma discrepância do que o mundo trabalha o crime tributário, o crime de sonegação fiscal. Então, é assim, né? Aí nessas apresentações da nossa educação fiscal na Secretaria da Fazenda, geralmente ia dois colegas, né? Um falava, o outro observava, e o outro falava também. E eu ficava assim meio espantado com a coisa, porque eu achava que a pessoa mais atingida era o professor, rapaz. Tá entendendo? O professor, no final das contas, ele vinha, queria tirar dúvida com a gente, e ele demonstrava assim, total desconhecimento da coisa, tá entendendo? O próprio professor. Mas assim, será que a OCDE tem algum dado sobre isso, né? Que a OCDE é para mim, hoje em dia, é um balizamento, né? Para a gente falar de tributação, de educação, de desmatamento, por aí cuidado dos países desenvolvidos, para mim é um balizamento. Hoje em dia é fácil porque eu não sou muito bom de inglês, né? Mas você consegue traduzir as coisas, eu caio direto na OCDE, né? Mas eu acho que eu vou dar uma Tem procurada. dados, Eu acho que e te falo que a gente, assim, Ana Paula Sack, que coordena os NAF da Receita, Qual que é a sigla NAF? NAF, Núcleo de Apoio Fiscal. Tá? Ela coordena, eu não tenho dúvida que se ela sentar com você, Jorge, ela vai te passar, ela roda o mundo hoje por conta dos NAF da Receita. Entendi. E o NAF está ligado nessa área de educação fiscal, do euro social, normalmente, que é vinculado ao CDE. Então, se você conversar com ela, ela vai ter esses números. Eu te falo aqui, eu te passo até o contato, se você quiser ter uma ideia, coisa assim. Ela vai te passar com mais propriedade esses detalhes, ela vai te falar, porque ela já foi em vários países e ela avançou muito esse núcleo de apoio fiscal, mas que é uma das vertentes da educação fiscal. Na realidade, é uma. Mas, como ela vai estar conhecendo esses outros detalhes, porque o que você acabou de falar, se o próprio professor desconhece, como é que ele está passando isso transversalmente durante uma aula? Como é que ele vai trabalhar? Se eu estou trabalhando matemática, eu não poderia trabalhar tributação junto, na matemática junto com o aluno, mostrando que uma parte daquilo contribui para a sociedade, que eu posso trabalhar isso, inclusive, olhando todo o contexto do Estado, mostrando as funções do Estado e como cada um participa, cada um com a sua parte, para contribuir
para que o Estado sobreviva, né? Para que a sociedade sobreviva, não é que o Estado, para que a sociedade, porque você trabalha para a sociedade. Então, esses tipos de conceitos, para mim, são fundamentais nesse processo, para você deixar claro que não existe, se temos problemas com o Estado, se temos problemas com democracia e os problemas de corrupção que trazem nesse pior sem, porque a ausência do Estado é a lei do mais forte. A ausência do Estado é voltar aos tempos das cavernas, onde cada um por si, o mais forte vence. E coisa, o Estado vem para regrar e para pôr balizas. E o Estado social democrático de direito, que é o que a gente vive desde a Constituição de 88, é um Estado do bem-estar social em que ele justamente o tributo ele vem para redistribuir renda, para ele levar saúde, educação, ele levar segurança para todos, para que não seja só daquele mais rico. Então, o Estado é o melhor jeito de redistribuir renda. Não tem outro. Serviço público financiado por política tributária progressiva. Por política tributária progressiva. Na realidade, hoje a gente vive no Estado fiscal. O que é o Estado fiscal? É o Estado que ele é sustentado pelo tributo. Por isso chama Estado fiscal. Já tivemos sustentado com inflação, que é emitir moeda. Não dá certo. Já se mostrou que gerar moeda não resolve. O Estado sendo o propulsor da economia, empresas públicas, também não funciona, mostrou que não adianta o Estado. Então, a forma de sustentar durável, sustentável do Estado é o tributo, onde todos pagam um pouco para prover o serviço público para toda a sociedade. Então, não existe um outro caminho. Isso, a evolução dos tempos deixou claro que o modelo de Estado é esse, financiado por tributos. Então, o tributo é ruim, chama imposto, né? Quem gosta. Se fosse bom, chamar voluntário, né? Chamar voluntário. Então, assim, todo mundo, ele acha, há uma rejeição ao tributo porque é uma parte que você tem que contribuir. Mas não existe um outro modelo. Você tem que ter um modelo de isonomia onde todos possam pagar e que todos pagam menos. E quem decide o quanto vai se pagar? Quem decide é a própria sociedade. Se a carga tributária vai ser 10, 20, 30 ou 40%, depende de qual perfil a sociedade quer. Eu quero ter muito serviço público ou não? Eu quero pouco serviço público. Se eu quero ter serviço, eu quero ter educação de qualidade para dar oportunidade para todos, não só o filho do rico ter escola boa, mas não que todos tenham uma boa escola, eu tenho que ter imposto. Se eu quero dar saúde para que não deixar a pessoa que não tem nenhum plano de saúde morrer à míngua na rua porque ele não tem um plano de saúde, eu preciso do tributo e do Estado. Segurança da mesma forma. Agora, eu não posso pensar que um modelo sem Estado em que a sociedade vai ter que cada um se virar, aquele que tem um padrinho, alguém mais próximo vai receber e o outro não. Então, o Estado temos problemas de corrupção, precisamos atacar esse problema. Não é não pagar um tributo que vai resolver o problema de corrupção. Pelo contrário, você vai deixar o Estado mais fraco e coibindo menos a corrupção. Quanto menor você for reduzindo essa parcela de arrecadação pela sonegação, mais uma outra parte vão continuar fazendo corrupção, porque vai ter menos controle do Estado e menos vai sobrar para a função do tributo, que é os serviços públicos, a educação, a saúde e todo o tratamento da sociedade aí. Isso que você falou é muito bom. Deixa eu começar organizando aqui a nossa conversa, né? Os caminhos. No seu livro, qual que é o caminho lógico que você traça? Você apresenta o conceito de Estado social. Em um segundo momento, você apresenta o conceito de Estado fiscal, o financiador, o modelo de financiamento do Estado social. Aí depois você fala dos pactos sociais sobre como financiar isso, quem financia, quem não financia, como que a gente lida com quem financia ou quem deixa de financiar. E aí depois você entra na parte mesmo da sonegação e tal. Quero vir só nessa primeira parte. Vamos conceitualmente falar sobre a sociedade. Aí depois a gente vai para o modelo de financiamento e esses pormenores. A última frase sua, para mim, ela é muito boa para começar essa conversa. Abre aspas.
Para a formação do Estado Social e Democrático de Direito, previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, será necessária a participação de toda a sociedade, contribuindo com o dever de solidariedade tributária, mas também sendo partícipe e fiscalizadora da boa aplicação do patrimônio público, condicionando a materialização dos objetivos modificadores da realidade social, capazes de propiciar a dignidade da pessoa humana de todos os brasileiros. Com esse gancho, explica para a gente, por favor, o Estado Social, o Estado Fiscal, essas conversas da ciência política que você traz no começo do seu capítulo. Obrigado, Lins. Esse ponto é fundamental, porque a Constituição de 88, ela trouxe esse Estado Social, Democrático de Direito. É um Estado que, ele não só... O Estado liberal, ele simplesmente só regula e deixa o mercado trabalhar. E que se viu a evolução do Estado, que o Estado tem que ser influenciador desse processo para proteger aquelas pessoas menos favorecidas e favorecer o crescimento, mas com redistribuição de renda. Então, esse é o Estado Social. E para financiar esse Estado Social, ele é um Estado que custa mais do que o Estado liberal, porque o Estado liberal praticamente vai ter segurança e as regulações do Estado. O Estado Social, não. Ele prevê que vai ter educação, que vai ter saúde, que vai ter assistência social para aquelas pessoas que têm maior dificuldade. Não é um Estado utilitarista, que é o totalmente liberal, que é aquele Estado que, se você não produz mais, eu te descarto. Não, é um Estado social, porque aquela pessoa não tem, ela sofreu um acidente, está incapacitado, ela vai ter uma assistência social. Ela ficou mais velha, ela tem uma assistência social. Então, esse Estado social, ele busca promover, sim, um crescimento econômico, promover uma sociedade que tenha motivação para crescer e que as pessoas estejam engajadas no seu próprio crescimento, mas também protegendo aqueles menos favorecidos e propiciando meios para que essas pessoas, em especial as crianças, possam ter oportunidade de estudar em escolas boas para também ter a oportunidade de melhorar de vida. Essa é a grande diferença de um modelo totalmente liberal, porque eu deixo só para que o mercado resolva esse problema. E o mercado não vai resolver o problema dessa pessoa menos favorecida que nasceu numa família, e se ela não tiver condição de pagar uma escola, ela vai continuar sem estudar. Eu não vou fazer que ela tenha condição de mudar o seu status social. Então, esse estado social, ele precisa ser financiado. E a forma de financiar esse Estado são os tributos, são os impostos. No Brasil, os tributos, com os outros que têm as contribuições. Então, você, usando esses tributos, você propicia meios de redistribuir renda, tanto na forma de assistência, mas especialmente com educação, com saúde, que naquele momento que a pessoa não tenha como resolver uma questão de saúde, por isso o SUS está aí e promovendo tantos benefícios. Temos problemas, mas está aí, e a gente estamos passando ainda por um fim de uma pandemia aí, esperamos que acabe, mas tivemos a vacina e vários outros pontos de assistência que faz o Brasil ter o SUS para promover. Temos redistribuição com aposentadoria, com benefícios para quem tem um auxílio saúde, sofre um acidente de trabalho. Então, nós precisamos ter o tributo para financiar essa mudança social. Então, esse é o modelo de Estado que traz e que está previsto lá no artigo 3º da Constituição. Esse é o Estado Social. Estado Social. É o Estado Social e que a Constituição deixou muito claro que tem como seus princípios modificação da realidade social. O artigo 3º, ele traz as questões econômicas, um Estado liberal no sentido de buscar o desenvolvimento, mas preocupado com desigualdades regionais, preocupado com desigualdade social. Então, ele tem esses dois pesos. Eu tenho um Estado liberal, é a Constituição de 88, mas, do outro lado, eu também tenho esse Estado social. Eu preciso de economia forte, liberdade econômica, mas redistribuindo renda por meio de tributos. Por isso, o princípio da capacidade contributiva, por isso, a progressividade, para aqueles que podem mais contribuírem para que a sociedade possa funcionar bem e dar a oportunidade a todos.
Posso pegar um gancho aí? Bom, primeiro é o seguinte, eu me orgulho de estar na nossa área de fiscalização, porque, a princípio, o nosso fim, nosso objetivo, né, é dividir rendas. Acho que quando a fiscalização está ajudando a divisão de renda, ajudando a aplicar as legislações para dividir rendas, a gente está alcançando o nosso fim social, né? E a gente fica triste também por conta do que está acontecendo no mundo, quando você falou de neoliberalismo, né? É o que está acontecendo no mundo atualmente, né? Que é a concentração de renda, né? A OCDE, por exemplo, tem os números lá, e esse número é impressionante, né? Porque o Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade de distribuição de renda. Isso daí acaba afetando todo mundo, acaba acontecendo o que está acontecendo hoje em dia, né? Que a gente não consegue passar no centro de São Paulo à noite. Então, 28,4%, desculpa, 1% da população tem 28,4% do nosso PIB, que é 1,3 trilhões, né? Que isso daí é onde reside o nosso problema, onde tem o problema do país. E a coisa é mundial, né? Se a gente for ver nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 88. Caramba, eu não vi um carro velho na rua, pô. Caramba, aqueles carros grandões, né? E tudo bonitinho, tudo certinho. Hoje você vai nos Estados Unidos, as coisas já não estão desse jeito. E os Estados Unidos é o seguinte, 22% também o OCDE 2021, OCDE 2021, 22%, enquanto a nossa conta é 28,4%, o deles é 22%, 22 ponto alguma coisa que eu não lembro. Mas, assim, 1% da população lá tem 22% do PIB americano, que é gigantesco, que é 27,6 trilhões, se eu não estiver errado, né? Então, a divisão de renda no mundo é o problema, né? E as pessoas têm de ter consciência disso, né? E a gente tem de ter a consciência também que nós fazemos parte dessa engrenagem e somos uma peça importantíssima. A Secretaria da Fazenda dos Estados e a Federal também, né? E a gente teria, né, de divulgar isso aí. Por quê? Porque a população não sabe disso aí, né? A população ficou deseducada no Brasil, tá entendendo? Então, eu estou falando isso pela importância eu também tenho muito orgulho de ser auditor fiscal. Tenho muito orgulho de ser auditor fiscal. E não é só isso. Nós não somos responsáveis só por buscar o tributo, por multar a pessoa. Caramba, o Estado precisa da gente. Pô, tantos colegas, um exemplo que eu acho é o Leone. O Leone, olha os projetos que ele fez na área federal. Pô, eu trabalhava direto com a presidenta, entendeu? E a colega nossa, isso tirado daqui, por quê? Porque eles tinham um conhecimento que é muito importante para todo mundo, tá entendendo? Então, desculpa, eu acho que eu me alonguei de mundo. Não, estamos conversando. Nessa conversa sobre o modelo de sociedade que a gente quer pensar, uma coisa interessante, dentro do Estado Social, no capítulo que eu escrevi aqui, eu trago o meu fundamento filosófico de ver a sociedade, que é um filósofo político chamado John Rawls, que é um professor de Harvard, talvez, eu não me lembro. Ele escreveu um livro chamado Justiça como Equidade, em 1971. E aí, ele é um contratualista e ele traz a seguinte noção. Os resultados econômicos que a gente atinge na vida, quanto eu ganho, o que eu tenho, os nossos resultados econômicos, eles são atingidos com base em alguns fatores que nos levam a atingir os resultados.
alguns fatores são determinados pela natureza. Por exemplo, você pode nascer cego, você pode nascer enxergando. Isso vai mudar o que você vai atingir de resultados na vida, por exemplo. E outros fatores são mais sociais. A diferença de nascer filho do João Dória ou nascer filho de uma pessoa que mora numa comunidade na periferia de São Paulo. Esses dois fatores vão se articular para chegar nos resultados. Só que, por acaso, esses dois fatores atribuídos a você, quem que é sua família ou quais são os seus dons, talentos naturais, de alguma forma, eles foram distribuídos ao acaso, porque não teve nenhum processo meritocrático para ver quem nasce com um dom ou quem nasce em tal família. Então, ele coloca isso dizendo assim: algumas pessoas nascem com condições mais favoráveis a resultados do que outras. Isso não é nem justo nem injusto. Isso é um fato. Justo ou injusto é o modelo social que a gente desenha para lidar com essas disparidades e fazer um colchão para quem cair não se machucar demais. Relaciona isso com o Estado Social? É por aí? Não, eu acho que é exatamente por aí, Lins. O Estado Social, ele vem justamente para corrigir essas... O fato, ele nasceu com uma deficiência ou ele nasceu numa família pobre, o Estado Social, ele vem para dar oportunidade para essa criança que nasceu nessa situação, que ela tenha oportunidade dentro da sociedade. Ele não vai ficar refém desse destino de ter nascido numa família pobre ou ter nascido com alguma deficiência. Então, o Estado Social, ele vai, através dos tributos, aplicar tributos para dar oportunidade para essa criança, essa pessoa na sociedade que ou tem uma deficiência, algo físico, como você falou, mental, que ela possa ter oportunidade na sociedade, ou se for algo tão grave que é até difícil, mas pelo menos que ela possa viver com dignidade da pessoa humana nessa sociedade. Ou, se é uma questão social, que ela vai ter oportunidade de estudar, vai ter oportunidade de ter saúde, porque é um problema de saúde, e ela possa sobreviver e ter oportunidade de mudar o seu padrão social. Então, é esse o Estado Social, em que se a gente voltar até no passado, numa época que não tínhamos esse Estado Social, no Brasil, as boas escolas eram as públicas. Se voltarmos lá atrás, eu tenho um colega, aposentado hoje, o colega Arthur mesmo falar, eu tive oportunidade, nasci em família pobre, mas eu tive a oportunidade de estudar numa escola pública e vir a ser auditor fiscal e crescer, porque eu todo um tempo que a escola pública, se a pessoa se dedicasse, ela poderia ter essa escola. O que acontece hoje com a qualidade das escolas públicas, que isso vai distanciando. Precisamos, então, incrementar para que o Estado Social possa dar essa oportunidade, ela não ficar refém da família que ela nasceu. Esse John Rawls, ele tem uma frase, eu não vou lembrar a frase exatamente assim, mas as pessoas que têm menores resultados, muitas vezes passam por mais sofrimentos. Porque assim, você não poder cuidar de um mal que te acontece, não tem recurso para resolver situações. Então, assim, como que a gente poderia, ele questiona, né, assim, indignado, como que a gente poderia formar uma sociedade em que essas coisas que vêm ao acaso, esses fatores que nasceram com a gente ou perto da gente, como que a gente pode montar uma sociedade em que uma pessoa fica condenada a ter mais sofrimentos por questões meramente do acaso, né? É do acaso. Não teve nenhum processo meritocrático para ver quem nasce em tal lugar, quem nasce com tais condições. Não há nenhuma meritocracia nisso. É exatamente isso. E aí é justamente o que o Estado Social vai dar essa oportunidade a essa pessoa que ou nasceu, ou até veio a ter, né? Você sofre um acidente, sofre algo e não tem mais aquela condição de sobrevivência que você tinha. Então, você vai trabalhar essa oportunidade para essas pessoas. Eu acho que o Estado Social ele vai trazer isso.
mantendo o lado da motivação. Eu acho que esse balanceamento para que a pessoa também tenha vontade, o Estado não pode ser também algo como eu não preciso, o Estado me sustenta, eu tenho tudo pelo Estado. Não, o Estado tem que te dar a oportunidade de crescer. Ele tem que te dar educação, te prover saúde no momento que você necessita, mas que você também tenha a automotivação para buscar. Então, ele vai te apoiar, mas que a autodeterminação da pessoa também possa guiar, que é isso também que faz ter a energia e a meritocracia. Eu tenho que também valorizar a meritocracia naquilo que não é meritocracia, que é nascer pobre, como você falou, numa situação mais difícil, ou sofrer alguma sequela, nascer ou sofrer alguma sequela, alguma deficiência que você precisa de um apoio do Estado. Então, ele vai te dar oportunidade para que você exerça a meritocracia. Beleza, então, conversamos sobre o Estado Social e quais são os objetivos, né, constitucionais, nosso pacto social, qual que é o nosso acordo. E aí isso precisa de financiamento. Logo no segundo momento do seu capítulo, você traz um ponto muito interessante sobre a diferenciação dos crimes comuns com relação aos crimes da ordem tributária. Perfeito. O que é importante, eu acho que vale a pena, Lins, a gente colocar... Contextualiza o crime comum tributário. Tá, vou trabalhar os dois, mas vou buscar aqui, primeiro te falar assim, a administração tributária, ela tem duas vertentes. Eu costumo falar do binômio compliance e enforcement, porque ela tem uma vertente, que é a principal, que é promover a conformidade através da facilitação, da simplificação, da orientação e da assistência ao contribuinte. Eu tenho que facilitar, porque a maioria da sociedade são pessoas corretas e são bons contribuintes. E eu tenho que fazer o máximo para ter um sistema simples. Não é a nossa realidade do Brasil, com toda a complexidade tributária, mas a administração tributária tem que buscar e facilitar ao máximo ao bom contribuinte. Por isso, programas que hoje avançam no país, como o Nos Conformes aqui de São Paulo, como outros programas em outros... Pai d'Égua no Ceará, contribuinte arretado em Alagoas, Nos Conformes... Pai d'Égua e como que é? Contribuinte Pai d'Égua no Ceará, arretado no Alagoas. Aí o paulista, conformidade tributária. Pô, o carioca, eu não sei o que vai acontecer. Tá? Mas o que eu falo, assim, isso porque a gente tem que facilitar ao máximo, mostrando que a administração tributária está aqui para orientar, para dar segurança jurídica a esse contribuinte, para ele ter tranquilidade no cumprir, e com os meios eletrônicos, inclusive... uma declaração pré-preenchida, para que ele já não tenha nem trabalho e possa entregar sua declaração, no caso de um ICMS, coisa que ele tenha a nota fiscal e calcule seu tributo. Do outro lado, aquele contribuinte que mesmo com o Estado te promovendo essa facilitação, simplificação, e ele ainda continua não cumprindo, também é dever da administração tributária controlar esse contribuinte. Eu tenho que controlar. Com medidas mais administrativas, com aqueles contribuintes que cometeram um erro, em algum momento ficou inadimplente, não pôde pagar o seu tributo, e por isso existem os mecanismos administrativos para controlar. Mas, para aqueles contribuintes que utilizam de medidas fraudulentas, medidas mais graves para subtrair do Estado um recurso que foi previsto, né, para sustentação desses serviços da sociedade, esses contribuintes, que esse crime de sonegação, para as medidas têm que ser duras, para que dê isonomia com outro contribuinte. Porque onde todos pagam menos. A carga tributária individual vai ser menor se todos pagarem. Eu não posso ter um contribuinte só paga se eu tiver vontade. Não, ele vai pagar porque ele tem um dever de solidariedade com toda a sociedade. E aí, trazendo para do crime. Isso deixa claro, né? O contribuinte que paga certinho, ele paga mais porque ele está pagando por ele, que paga certo, e por quem não paga. Se o outro pagasse certo, o que paga certinho pagaria menos. Exatamente, porque aí você, para suprir aquele serviço que a sociedade previu no seu orçamento lá, para isso temos nossos representantes no Congresso, nas assembleias, aquilo que foi previsto, se todos pagassem, certamente a arrecadação seria maior,
a carga tributária efetiva seria maior e você poderia diminuir as alíquotas, diminuir os tributos para que todos pagassem menos. Então, nesse modelo, para aquele contribuinte, eu gosto de diferenciar para não falar, crime de sonegação é qualquer, não paguei um tributo de sonegação, não. Sonegação é aquilo que usou meio fraudulento, eu usei uma nota falsa, eu usei meios de falsidade ideológica, falsidade documental, algum tipo de falsidade. Criei uma empresa só para emitir nota fria, quer dizer, não tem mercadoria, só para gerar crédito, no caso dos tributos cumulativos. Tudo isso, eu preciso ter uma medida mais dura do Estado, que é o crime de sonegação fiscal. Por isso que o direito penal tributário, ele só vem para essas situações drásticas, que nos modelos OCDE de pirâmide de compliance, é aquele contribuinte que está lá no topo da pirâmide, que é aquele que usa verdadeiras, muitas vezes, organizações criminosas para sonegar, para subtrair esse recurso da sociedade. E qual que é a diferença? Você falou do crime comum e do crime tributário. A diferença é que eu tenho um contribuinte que ele criou uma organização criminosa, ele criou empresas para emitir nota fria para dar crédito para ele, ele colocou unidade em paraíso fiscal, que é aquele local onde a tributação é muito baixa, e desviou o lucro dele para um paraíso fiscal, utilizou benefícios fiscais indevidos, fazendo uma organização também, no caso do Brasil, uma zona franca de Manaus ou coisas nesse sentido, sonegou R$1 bilhão. Ele subtraiu R$1 bilhão que estava previsto no orçamento para a sociedade, para dar saúde e educação. Se esse, não vou chamar de contribuinte, desse sonegador, se ele for descoberto pelo fisco, houver um lançamento tributário pela administração tributária, uma representação penal que vai ter todo um processo, e lá na frente ele for condenado, mesmo depois de condenado, no Brasil, ele vai e paga esse tributo e tem extinta a sua pena criminal. Muitas vezes paga sem multa por conta dos refis contínuos que nós temos no Brasil. De tempos em tempos, ele fica esperando esse refis, deixou o dinheiro dele aplicado lá no mercado financeiro, enquanto o outro pagou em dia, esperando o refis lá na frente e cometendo isso. E paga e está extinto. Ao contrário, se uma pessoa com fome entrar no supermercado, roubou lá 1 quilo de feijão, levou para casa, chegou lá, ficou arrependido, daqui 15 dias ele foi lá e devolveu 1 quilo de feijão, só que ele roubou, ele vai ser, o crime não extingue, nem se ele devolver, ele vai ter atenuação da pena. Então é uma desproporção, uma falta de isonomia. Os dois subtraíram. Um subtraiu do Estado, que é mais grave. Ele subtraiu de toda a sociedade. Bem comum do povo, que esse recurso é um bem do povo. Ele subtraiu, ele paga e está livre. O outro, que mesmo uma situação, é lógico que eu estou dando um exemplo bem drástico aí, que usou para comer, mas que se ele furtou um veículo, daqui 30 dias devolveu o veículo para o dono, porque ele arrependeu. Ele não tem extinta a sua pena. Ele tem uma atenuação, mas não extinção. E é essa a diferença que a gente vê no resto do mundo. Não é tratado dessa forma o crime tributário no resto do mundo. Há uma maior isonomia entre o crime tributário e os crimes comuns. Muitas vezes o contrário. É muito mais drástico a situação do crime tributário por subtrair de toda a sociedade. É por isso que o direito penal tributário entra, porque ele está subtraindo de toda a sociedade. Normalmente, para essas situações mais graves e muitas vezes de alto valor de sonegação. Subtraindo, eu costumo falar que o grande sonegador, ele é um genocida. Porque ele não mata uma pessoa, ele é pior do que alguém que fez um homicídio. Porque se ele subtrai 1 bilhão da sociedade, certamente milhares de pessoas morreram pela sua sonegação. Então, essa é uma diferença que, se for em países como a Suécia, no meu livro, não aqui, mas no livro meu, o estudo, que é mais completo, o estudo comparado, eu cito esse da Espanha, é uma reportagem que saiu na época, que coloca, que na Espanha não, desculpe, na Suécia, a Suécia houve um processo de descriminalização, reduzir as penas. E lá tinha muito preso, de todos os crimes.
descriminalizar. Tinha 8 mil presos na Suécia. É muito preso, né? Tinha 8 mil presos na Suécia. 8 mil presos. Pra você ver, um país que já não tem ninguém. É um país que funciona, organizado. Não, mas precisamos ter menos presos. Olha só. E houve um processo de vamos reduzir para que a pessoa possa se ressocializar dentro da sociedade. Exceto crime doloso com violência, um crime de homicídio, um crime com violência e sonegação de alto valor. São os 2 crimes mais graves. Ou que é um crime com violência ou um crime de sonegação de grande valor. Porque é essa lógica que sonegação de grande valor, ele tá subtraindo de toda a sociedade. Ele é um genocida. Por isso que ele não pode ser tratado. Então, ele perdoou até um furto. Ele perdoou até outras situações, dando medidas alternativas para que ele não precisasse ficar na prisão. Mas o grande sonegador não. Porque esse comete um dano muito forte na sociedade. Essa é a mudança. É o que a gente vê na Alemanha, quando ela trata o crime tributário. E o tribunal alemão, sem mudar a lei, é até uma crítica que foi feita na época pelo jurista, que, olha, não mudou a lei e o tribunal agora ele quer que... Não basta ele, para ter, lá chama essa autodenúncia liberadora da pena, que é um instituto de... Se o contribuinte, que seria no Brasil trazendo a denúncia espontânea, ele espontaneamente, antes de chegar ao ofício, ele for lá, ele cometeu uma sonegação, ele cometeu uma fraude, uma sonegação, e não pagou um tributo, mas ele se arrependeu, sem a fiscalização chegar nele, de forma espontânea, e foi lá, não, declarei e paguei meu tributo. Mesmo assim, ele não fica livre no crime. Na Alemanha, ele fica, a autodenúncia liberadora da pena, se ele for totalmente espontâneo. Só que, na Alemanha, o tribunal, ele buscou mais. Não, desde que ele volte à regularidade, ele tem que voltar à honestidade fiscal por inteiro, não é só aquilo ali. Ele tem que mostrar que ele mudou o comportamento, que ele teve um processo de mudar o comportamento. Não basta ele, eu soneguei só nesse livro aqui, não. Reinserção na sociedade. Ele é uma reinserção na sociedade. Então... Ele trabalha dessa forma e, mesmo assim, ele não aceita a autodenúncia se for aqueles crimes de realmente montar toda uma estrutura para sonegar. É porque teve o dolo, né? Então, assim, é uma diferença de tratamento que a gente vê nesses países muito grande, porque eles veem a função social do tributo. É grande, esse é o ponto, é função social. Sem o tributo eu não tenho educação, eu não tenho saúde, eu não tenho segurança pública. Eu não tenho assistência social, então eu preciso do tributo e tamanha a sua importância que eu trato a subtração, normalmente de grande valor, para a gente não banalizar a sonegação, como um crime muito grave para esses países. E aqui a gente premia, a gente acaba premiando o mal pagador, o sonegador. Sim. Porque como ele falou, se ele botou o ativo, se ele colocou o que ele não paga de imposto no sistema financeiro, ele está sendo remunerado depois e pega um refis e pronto, compensou. A população tem que ter noção disso aí. A gente tem que levar isso aí para a população. E a gente está fazendo isso agora. É isso mesmo. A gente está fazendo isso agora. É isso. Olha, interessante demais. Você trouxe o seguinte. Aqui no Brasil, os crimes comuns em que uma pessoa, né, fere mais uma pessoa ou um grupo de pessoas, isso aqui tem um peso. Quando a pessoa faz um crime contra a sociedade inteira, esse peso é baixinho. Na Europa, esse peso é muito mais alto do que quando se atinge um ou um grupo de pessoas. Como que você caracterizaria essa nossa cultura legislativa, esse nosso pacto social político que chegou nessa legislação que trata dessa forma? Olha, eu vejo assim, há uma inversão total, né, Lins? Porque, na realidade, se no momento que o ser humano decidiu viver em sociedade, ele busca esse bem comum de toda a sociedade. Então, aquele que subtrai de todos é muito mais grave do que uma questão pontual com um único indivíduo. Então, é uma inversão das próprias...
todas as teorias de Estado, teorias de sociedade que você tem, de colocar o bem público como é mais grave subtrair um bem público do que um bem privado. Então, assim, é uma inversão de todo o modelo da evolução do Estado social de direito que foi construído. Mas precisamos criar mecanismos para reverter essa situação, bebendo da experiência internacional, mostrando que outros países não veem dessa forma, que tratam o crime tributário com um rigor muito maior. Eu dou o exemplo também da Espanha, que acima de 600 mil euros, automaticamente é uma figura agravada. Acima de 120 mil euros já é crime tributário. Ele é crime tributário agravado acima de 600 mil euros. Então, você vê que são países que levam em conta aquilo que está subtraindo de toda a sociedade. E a gente precisa entender que o tributo é o único meio de redistribuir renda. Não existe outro. O tributo é o único meio. E quando a gente tem uma sociedade... O tributo é o boleto que a gente paga para ter sociedade, né? É o boleto que a gente paga, é o preço. Como diz, o tributo é o preço para ter o Estado social, democrático de direito que nós temos. É o preço da sociedade. Só que alguns querem que esse preço tenha desconto, que é a sonegação. Tá? Eles querem um desconto nesse preço. E não, o preço ele é igual para todos. Pode ter progressividade e, na realidade, o nosso modelo é até o contrário, ele tem regressividade. Os que ganham menos pagam mais. E isso é um modelo que não é concebível, ele concentra mais renda. Se eu tiver um modelo em que a tributação ela é concentrada na mercadoria, que é o nosso modelo, a tributação sobre o lucro é pouco tributado no Brasil, comparado com todos os países da OCDE, a média dos países da OCDE, a tributação é mais sobre o lucro e menos sobre os produtos, sobre a mercadoria. Nós temos essa inversão. E quem tem a maior parte da renda em mercadoria é a pessoa mais pobre, a pessoa que tem menos recursos. Então, consequentemente, ele passa a ter uma carga tributária proporcional muito superior ao rico, porque o rico, como ele junta dinheiro, ele vai fazer economias e aplicar, ele não está utilizando em produtos. Para isso, você tem tributação do lucro. Se você pegar uma Austrália, a maior parte da arrecadação é tributação sobre o lucro, é concentrada. Por isso, esses países, às vezes, quando se compara, fala no IVA no Brasil, o IVA ficaria com uma alíquota muito alta se eu juntar todos os tributos sobre mercadoria, porque nos outros países eles não chegam a ser tão alto porque se tributa lucro. Eu tenho que redistribuir essa carga com a tributação, porque a tributação do lucro ela é mais justa. Eu vou buscar as maiores rendas, quem tem mais lucro. E a tributação sobre mercadoria, ela penaliza aquelas pessoas mais pobres. Então, eu preciso trazer essa equação como mostra as sociedades mais desenvolvidas. Os países mais desenvolvidos têm esse modelo de tributação que vai permitir progressividade do imposto, que vai permitir que os que ganham mais paguem mais. Com liberdade, ninguém está falando aqui que é algo para impedir o crescimento econômico, impedir que haja atividade econômica. A atividade econômica continua. Normalmente, você vai ter um pouco mais de tributação, mas tem essa progressividade. E não o contrário, que é um modelo muito mais perverso, que não traz inclusão social. Pelo contrário, ele vai aumentando essa desigualdade. Eu acho assim, o pessoal a gente tinha de deixar claro aqui, por exemplo, né? Quando a gente... Eu até perdi já a noção que a legislação está tão grande, mas quando a gente compra 1 quilo de açúcar... Isso foi muito bom de ouvir de um auditor fiscal. Já perdi a noção porque a legislação está muito grande. É verdade. Que se registre. Quando a gente compra 1 quilo de açúcar, né, vamos dizer, a gente pague... 7%, né? Eu não sei exatamente, posso errar aqui, então vou ficar em cima do muro. Se a gente pagar 7%, né, então a população tem de ver isso aí, que uma pessoa que ganha um salário mínimo pagar 7% é uma coisa. Agora, o cara que aplica o dinheiro que tira inclusive a economia que roda dentro do país e aplica no exterior,
Tá entendendo? Ele não está nem aí para pagar 7% em cima de um quilo de açúcar. Aquilo para ele não é nada. Então, eu estou falando isso, na verdade, está dentro da cabeça de todo mundo aqui, né? Mas da população, de quem possa vir a verificar, a ver nossas gravações depois, pode não ter noção disso, entendeu? Sim. Então, essa é a regressividade do tributo que a gente está falando aqui, entendeu? Que a gente pode, né, Jorge, até hoje você tem... O fato de ter nota fiscal eletrônica, e o Brasil, ela avançou e ela, em termos de Estado, todos usam, isso faz com que, até isso, você poderia ter a devolução. Ao invés de ficar preocupado, nós temos um gasto fiscal, né, benefício fiscal, de 5% do PIB. É algo inaceitável dentro da tributação. Os modelos de tributação mostram que não deve passar de 2%. Então, nós temos hoje, dá 20% da arrecadação é benefício fiscal. Isso faz ficar complexo, essa complexidade você acabou de falar de não saber, porque isso, aqui tem um benefício, ali não tem. Nossa legislação virou um queijo furado, né? Cheio de buraco. O que facilita a sonegação. Isso facilita. Por isso que o dever de simplificar, Singapura, no programa de Cooperative Compliance, como primeiro princípio é simplicidade tributária. Eu tenho que ter simplicidade para que seja fácil cumprir. Então, você tem que trabalhar com simplicidade. E, ainda falo, mesmo no modelo que tributa mercadoria e que concentrado na mercadoria, hoje em dia é muito fácil. Eu não preciso dar benefício nem para a cesta básica. Eu não preciso dar benefício para o produto essencial. Eu preciso dar para a pessoa. Se eu tenho uma lista de pessoas em situação de miséria, essas pessoas que estão lá no Bolsa Família, que estão em programas sociais, hoje em dia eu fomento que ela solicite nota fiscal, bastando que ela ponha o CPF dela na nota fiscal, e eu não preciso dar cesta básica para mim. Eu não preciso de ter isenção na cesta básica. Agora, se eu sei o CPF de quem tá, vamos pensar nos programas sociais do governo, que sejam bem controlados, mas aquela pessoa, bastava eu pegar todas as notas fiscais no nome dela, o remédio que ela comprou, ao invés de eu dar a isenção no remédio, o benefício fiscal no remédio, eu vou depositar na conta dela. No dia que ela for receber o programa de governo dela, eu poderia até antecipar e descontando, eu devolvo o imposto dela. Que aí eu pego quem está na classe social mais baixa e devolvo, como é a questão de os programas que põem CPF na nota fiscal, né, que na nota paulista aqui no estado, mas eu olhando isso para essa pessoa de vulnerabilidade social, ao invés de eu dar benefício fiscal, eu devolvo para aquela pessoa. Eu vou devolver, esse livro não tem tributação pela nossa Constituição, mas poderia ser, o livro para aquela pessoa simples, de escola pública e coisa, tem tributação para o rico, no outro não tem. Então, você pode buscar. Hoje, a tecnologia permite que, mesmo no modelo mais regressivo, que é o do produto, que é a tributação da mercadoria, eu tire um pouco dessa regressividade, devolvendo para o mais pobre, de baixa remuneração, e tributando os demais da sociedade. Flávio, nós já tivemos uma simplicidade fiscal no Brasil. Foi em 66, quando entrou nosso sistema tributário lá no governo militar. O que aconteceu com nossa simplicidade? Nós tivemos um milagre econômico em 1970. Tudo bem, em 73 tivemos um problema do combustível e a coisa degringolou. Mas aquilo dali foi resultado da simplicidade tributária. E nós agora temos, como você mesmo falou, uma oportunidade grande que é com a revolução da informação, a gente tem condições de pegar tudo que a gente consumiu e saber tudo que a gente consumiu e devolver. Tá entendendo? E outra coisa, você falou em 5% de benefícios fiscais, eu acho que o ICMS é muito mais que isso, né? A gente tem até um trabalho de um... Vou fazer um resumindo aqui.
Então, eu acho que Mas isso aí... é 5% do PIB, Jorge, que Não. dá mais ou menos 20% da arrecadação. Entendi. É porque o PIB... O PIB... 33% Entendi, é, do PIB, disso. do PIB. É. Porque Não o é nosso 5% de 13%. Aquela dilmada lá. O nosso 33% é o que a gente está devolvendo sem ter um benefício social nenhum benefício social. Entendeu? Então é mais ou menos Ó, o que está acontecendo hoje? O orçamento potencial do Estado de São Paulo tem anos que bate 185 bi. Esse orçamento é potencial porque uma parte a gente escolhe não arrecadar. Então, tem ano, não me lembro qual que foi, se 2020 ou 2021 e tal, teve um ano que a gente deu de benefício fiscal, que é renúncia de receita, não quero cobrar de imposto de empresa, 24, na ordem de 24 bilhões. 24 bilhões. Desses 24, tem várias razões de benefícios fiscais. 24 bilhões, tira 4 e pouco. Os outros 19 e pouco são para várias razões, que incluem trazer a Toyota para gerar emprego aqui, trazer empresas para gerar emprego aqui, gerar emprego, instalação da competitividade do Estado, várias razões. 4 e poucos bi são apenas para baratear o custo da cesta básica para as pessoas que mais necessitam poderem comprar seus bens e serviços. Quando você dá o benefício fiscal para uma empresa baratear o custo da cesta básica, você quer atender quem mais precisa. Mas você tem dois efeitos colaterais. Um é que quando você dá o benefício para a empresa, ela não repassa todo o desconto para o consumidor. Ela se apropria de uma parte. Segundo problema, você colateralmente está gastando esse orçamento público com as pessoas que não precisariam do barateamento de centavos da cesta básica. Então, como que resolve isso agora? No Cadastro Único de São Paulo, você tem pessoas em situações de vulnerabilidade que dão mais ou menos algumas... Eles se encaixam em 1,6 milhões de famílias. Se você dividir os 4 e poucos bilhões lá e dividir pelas famílias, você chega mais ou menos, aproximadamente num valor mensal, considerando os rebotes de arrecadação depois e os multiplicadores econômicos, você conseguiria devolver até R$200 por mês por pessoa de baixa renda. É isso que resolveria R$200 a mais por mês para as pessoas. O que você faz? Barateia a cesta básica, dá esse desconto para a empresa e nada disso acontece. Lins, você falou, esses exemplos estão fartos aí nos benefícios fiscais. Se eu olhar a Zona Franca de Manaus, e a gente tem, enquanto eu tive, acredito que está até hoje no site da Receita, mas mostrando os efeitos que a gente tem no setor de bebidas, com os créditos indevidos na Zona Franca, e o quanto se leva que, com os recursos que são gastos, eu dava praticamente salário de R$5.000 para cada um lá na Amazônia, com o valor que é reduzido do orçamento por conta da Zona Franca de Manaus. É muito melhor pegar do orçamento federal, cara, nós vamos investir para melhorar o desenvolvimento regional, tantos bilhões, 20 bilhões ali naquela região ali, sai mais barato do que o que traz, e todos os efeitos de favorecer a sonegação fiscal, de facilitar esse queijo suíço que eu falei aqui, cheio de buraco, porque ele vai lá, ele fabrica o produto, às vezes fabrica e vende, normal, tá dentro da regra do jogo, às vezes é o contrário, nem fabrica e só vem a nota, né? Que é uma nota fria para dar crédito nos outros locais, sendo que não consegue baratear o IPI de bebidas, do concentrado, porque é o único produto que a alíquota se briga para a alíquota ficar alta, porque ele só gera crédito. Ele gera crédito para as empresas lá. Se eu baixar, vai gerar pouco crédito. Já se tentou baixar, sempre volta. Então, era fundamental uma reforma nos benefícios. Eu estava falando aqui dá 5% do PIB, que dá aí 20% da arrecadação. E numa reforma tributária, que a gente espera que tenha para simplificar esse sistema, para voltar a um sistema mais simples, era fundamental junto extinguir em 2 anos todos os benefícios fiscais. Eu defendo a extinção de todos,
o que foi feito na Constituição de 88, repetiu o que foi feito na Constituição de 88, volta aquilo que for confirmado pelo Congresso em 2 anos, ou pelas assembleias. Quer dizer, vai ter que voltar e vai ter que ter uma justificativa, mostrando o ganho social daquela medida. E, como estávamos falando, hoje, com tecnologia, é muito mais fácil você devolver diretamente para essas pessoas vulneráveis do que com orçamento público, simplificando o sistema tributário, necessitando de menos auditores para trabalhar essas situações, para que trabalhem outros assuntos mais relevantes, mas dando isso simples, para que esteja mais simples e que possa trazer o ganho para realmente quem precisa. E não uma parte ser levada para pessoas que não precisam dessa redução tributária naquele produto, nem, como você falou, o fato de você dar uma isenção num medicamento ou num produto, se a demanda daquele medicamento é inelástica, se ele não... a pessoa precisa dele, ele não tem um concorrente, quem vai ditar o preço é o mercado. Quem vai ganhar é só a indústria farmacêutica que fabrica aquele produto. Não vai nada para o consumidor, se ele não tiver um concorrente. Porque o que determina preço é mercado. E é isso que até que o sistema liberal fala. Então, que vai ser o mercado, pode até, no caso de medicamento, ter o Estado influenciar para que tenha a disponibilização, mas dentro do modelo de mercado que a gente vive, é muito mais lógico você devolver direto para aquela pessoa que precisa. Sim, você falou, pegando o seu contexto da Zona Franca de Manaus, sempre, esse é só um exemplo, mas é sempre a mesma história, né? A gente paga tributo, é o nosso boleto, a gente paga o boleto que a gente está comprando esse condomínio, que é essa pacificação social, que é o Estado existir. E aí o Estado tem esse orçamento e gasta, ele precisa gastar com a sociedade para melhorar a vida das pessoas. E aí sempre vem a empresa, não o setor produtivo como um todo, mas as grandes empresas que se articulam com o poder público e falam assim, não, peraí, dá esse dinheiro para mim que vai ser bom para a sociedade, né? E aí eu quero pegar isso e trazer para o registro que o Tatsu falou da jabuticaba brasileira. Que é mais uma jabuticaba, né? Vamos voltar pro crime de sonegação, por um instante. Essa coisa de a pessoa não pagou o tributo e depois, lá no final do processo, foi condenado, fez tudo. Se pagar, livrou. Isso é uma jabuticaba brasileira, no seu entendimento? Tem outras? Sim, é uma jabuticaba. O estudo foi feito com 39 países, 38 mais o Brasil. E analisando, você tem 4 perfis. Você tem um grupo de estados em que o contribuinte, se ele pagar, em qualquer momento, ele cometeu um ato fraudulento de sonegação. Em algum momento, sem nenhuma ação do Estado, ele foi lá e pagou. Isso está totalmente dissociado. Às vezes ele tem uma atenuação e não influencia nada. Eu chamei esse grupo A, no qual eu dou o exemplo do Chile, que é um país tão falado da economia liberal, quando tivemos aí todo esse modelo, mas é um país que tem um rigor muito grande com aquele que não cumpre. Tem uma administração tributária muito bem organizada, o modelo de gerenciamento de risco é um exemplo para nós da América do Sul, a administração tributária do Chile, mas tem um crime tributário muito forte. Então, ele orienta, ele coisa, mas ele tem essa parte. E eu dou o exemplo do Chile para a gente falar de um país que estamos aqui na América do Sul, né? Quer dizer, isso é possível para a gente, né? Para a gente colocar, olha, o Chile tem e é liberal. Então, eu até falo, numa palestra do Márcio Verde, no seminário Luso Brasileiro de Administração Tributária, né, dos fiscais, ele mesmo colocou, é o menor tax gap, é a menor lacuna fiscal da América do Sul. É o país que entre a arrecadação potencial e a arrecadação real é a menor distância. Você vê, ele tem um rigor no crime tributário, é liberal, mas, da mesma forma, com rigor. Isso faz com que tenha uma brecha fiscal, uma lacuna fiscal pequena. Então, é uma política econômica liberal
jogar duro com financiamento do Pacto Social, que é o Estado. Sem dúvida, porque que é liberal, até porque se essa decisão, que quem define a carga tributária não é o fisco, quem define a carga tributária é o Congresso. A gente só executa, tá? A gente só executa. Não é aqui o problema. As pessoas votam para os deputados, os congressistas, em geral, e os governantes do executivo escolherem como que vai ser esse boleto. Sim. Você tem estados que têm uma carga tributária menor, lógico, menos serviços sociais. Ele vai, a conta tem que fechar, não existe almoço grátis, né? A gente tem. A conta tem que fechar. Então, alguns estados. Quem decide qual que é esse modelo de estado é o nosso parlamento nos representando. Então, você tem modelo que eu falei, o A, esse país que não influencia em nada. Um segundo grupo, que até a Alemanha está nele, a Espanha está nele, é o que tem essa figura da autodenúncia liberadora da pena, que seria, pegando na legislação brasileira, a denúncia espontânea, o artigo 138 do Código Tributário, que é, se ele regularizar antes de qualquer procedimento, não teve nenhuma ação do fisco, ele espontaneamente regularizou, nessa situação, ele está livre da parte criminal. Ele vai pagar as penalidades, as multas que tiverem, e não tem a parte criminal pelo crime. Alguns desses têm exceções, se for com um dolo muito de organização criminosa, nem assim pode. Mas esse é um segundo grupo. Quer dizer, o Brasil não está nem no A nem no B. O grupo C são países em que, mesmo após o procedimento fiscal, do lançamento, normalmente, varia de país para país, mas na classificação eu utilizei até o início da persecução penal, que é o início que vai, no caso do Brasil, é quando um promotor ou um procurador da República vai oferecer a denúncia. Até esse momento, se o contribuinte pagar, ele conseguir extinguir a pena. Então, temos países nessa situação. O Brasil já foi assim. É assim que está previsto na lei do crime de sonegação, que é a lei 837, que até o oferecimento da denúncia, ele poderia pagar. Só que o Brasil já foi C. Ele foi para o D. Por quê? O Brasil, hoje, a jurisprudência do Supremo, em função dos parcelamentos especiais, que em vários momentos falava, não, mesmo que já passou essa fase, ele foi condenado, já passou a denúncia, houve todo um processo penal e depois ele foi condenado. Vários programas, os refis, os paês da vida aí, permitiram que ele pudesse pagar e extinguir a pena. Aquela visão míope de uma arrecadação espontânea, em tese utilitarista para trazer a arrecadação imediata, mas que não resolve, ela gera perda de arrecadação porque fica se esperando um novo refis. Então, o Brasil era C, que são os países que tem essa situação de poder até o início, o oferecimento de denúncia saindo aqui do Brasil, quando o promotor recebe o inquérito policial e oferece a ação penal junto ao juiz. Com essa alteração, hoje, a jurisprudência do Supremo, a qualquer tempo ele pode pagar. Ele pode estar condenado, fui preso, tem 3 anos preso, resolvi pagar, ele paga, ele está livre. Extinguiu a pena. Essa é a realidade do Brasil hoje. Então, esses são os países que, vamos dizer, os países que têm uma situação mais aberta, que pode pagar a qualquer tempo. Eu dou o exemplo do Panamá, que é um paraíso fiscal, mas que mesmo assim ele tem uma pena de 10 vezes o valor do tributo. Lá é para pagar, assim, olha, se você pagar, mas o seu tributo era 100, você paga 1.000 de multa e você está livre da prisão. O Panamá, ele claramente, eles nem chamam de crime. Eu falei, eu quero que ele pague, mas tem uma multa muito pesada. Precificou. Mas precificou alto. Precificou alto. Se eu pegar Portugal, ele pode pagar até 5 anos depois de condenado. É o mais próximo do Brasil. Acho que é por isso que a gente é descendente. Né? Você vê, Portugal pode até 5 anos após a condenação. Então, no caso de Singapura, você pode, mas pode haver uma transação e ele ter essa situação mesmo depois de condenado. Explica para quem vai ver a gente, público em geral, o que é a transação? Transação ele negocia pagar mais algumas outras medidas em troca da liberdade. Então, assim, eu coloco os países que estão mais no fundo. Primeiro é o Brasil.
Dos 39 países, ele é o último colocado nessa situação. É o único que permite pagar a qualquer tempo, sem... Troféu de ouro pra gente? O troféu de... Eu não vou falar que é nem latão, né? Porque é pior, né? A pior situação é a nossa, né? Nós somos pro lado ruim, eu acho que eu não posso chamar de ouro, né? Então, assim, é a pior situação. Então, a gente vê que os outros países há uma tendência de agravar o crime de sonegação. E, ao contrário, no Brasil, tem toda essa leniência com esse processo. Para você ter uma ideia, na China, o crime de sonegação de alto valor é prisão perpétua. E no Reino Unido, o que espanta é Reino Unido ter previsão de prisão perpétua. Um país que é um Estado democrático tem previsão de prisão perpétua. A média mundial da pena é de 8 anos. Vários países chegam a 15, 20 anos. Mas você tem uma média de 8 anos de prisão por um crime de sonegação. E a pena de multa, que também se coloca muito, que a multa no Brasil, no caso federal, 150%, quando é uma conduta dolosa, se ele também procrastina a fiscalização, ele não fornece o documento, ela pode chegar a 225%, que se fala que é uma multa muito alta, a média mundial é de 464% para essas situações de dolo, de fraude. A média. Então, em geral, a gente não pode trazer que essa penalidade, aí eu estou falando do ponto de vista administrativo, não é nem penal, é valor, né? Eu estou valorando. Essa penalidade, ela não pode ser encarada como o princípio do não confisco. Porque eu não estou falando de um inadimplemento, deixou de pagar um tributo e aí sim tem o princípio do não confisco. Eu entendo que quando existe dolo, quando existe esses modelos de fraude para não pagar o tributo, que é a sonegação, esse limite que foi colocado como se a pena não pode passar de 100%, é para situações normais. Situações de fraude é um direito administrativo penal. Ele tem essa função de pena e os países mostram, a experiência internacional mostra que essa pena de 450%, 460%, um país que chega a 1000%, como eu dei algum exemplo aqui. Então, assim, ela é muito mais gravosa. Eu não posso trazer isso para o geral. O geral, sim. Muitas vezes a gente precisa trabalhar para a legislação penal, a legislação de penas administrativas, que é uma situação, é diferente dessa penal tributária. Aqui, pelo tempo, já vou indo para uma última parte da conversa, depois a gente faz umas considerações e tal, para a gente ficar com folga no tempo. No seu capítulo, tem uma ilustração muito boa. Um círculo assim, mais oval, tal, orçamento público. O orçamento público é o caixa que a gente tem para fazer todas as coisas que importam à sociedade. E aí, desse círculo, tem uma fatiazinha retirada chamada corrupção. A corrupção reduz o orçamento disponível. Do outro lado, tem uma outra retirada, que é a sonegação. Também reduz no meiozinho, que é o orçamento disponível. E aí a colocação é a seguinte: tem legislação de outros países que não faz diferenciação da sonegação ou da corrupção. São crimes contra o orçamento. Traz essa experiência internacional, por favor. Perfeito. Essa ilustração a gente traz justamente para demonstrar que, em origem, sonegar e corrupção está retirando o patrimônio público destinado para a sociedade. Eu estou tirando uma parte, ou eu estou tirando antes dele chegar, que é a sonegação, ou depois. Só mudou o momento que eu tirei. Mas eu estou tirando uma parte daquilo que a sociedade previu para suprir suas necessidades, serviços públicos. Ou eu tiro antes a sonegação, ou eu tiro depois, eu tiro pela corrupção. Então, diante dessa semelhança, muitos países têm a mesma graduação de pena. E algum, como a Hungria, ela trata de... Ele não tem um tipo penal, né? Quer dizer, um crime de sonegação e um crime de corrupção. Não, o crime lá é crime contra orçamento. Tamanho a semelhança, que está tirando uma parte do patrimônio destinado à sociedade, que ele trata de uma mesma forma. Ele trata crime contra orçamento. É a mesma pena. Ou você tirou antes,
sonegação ou depois. Então, e isso é até importante porque a gente fala tanto de corrupção e os estudos mostram que o efeito da corrupção, por exemplo, no Brasil, é de 50, 60 bi ano. Algumas pesquisas que está na própria internet, você vai buscar 50, 60 bi. E, da mesma forma, quando você olha a sonegação, a evasão fiscal, de 500 bi. 500, 600 bi. Então, é 10%, na realidade. O dano para a sociedade tem que se combater corrupção, mas o dano é muito superior na sonegação do que na corrupção. Então, é fundamental combater a sonegação porque ela é 10 vezes maior do que a corrupção. Então, assim, isso traria uma redução da carga para todos, porque a carga que a gente usa hoje é só o que está no meio, né? É o que a corrupção não tirou, o que a sonegação não tirou. Se já pensou se eu tivesse o todo, lógico, não ia ter uma carga tributária de 60%. Falar que não, ela ia baixar, continuar o mesmo, os 30%. Só que aquele que hoje, o bom contribuinte, que é a grande maioria da sociedade, que paga, ia pagar muito menos que ele paga hoje. Talvez ele ia pagar quase que a metade do que ele paga hoje, porque uma grande parte está sendo tirado pela corrupção e pela sonegação. Então, assim, e o mundo trata, ou, nesse exemplo da Hungria, como um único crime, um crime contra o orçamento, independente se ele é antes que a sonegação ou é depois, ou mesmo aqueles que tratam de uma forma com tipos penais, que é a grande maioria distintos, eles tratam com uma dosimetria da pena, quer dizer, o valor da pena, que hoje no Brasil é de 12 anos para corrupção e de 5 anos para sonegação, não tem esse desbalanceamento. É igual. Então, é que a gente defende, inclusive, que fosse essa mesma pena de 12 anos para sonegação de grande valor, sonegações com organizações criminosas, esse crime deveria ser com mesmos 12 anos que tem o crime de corrupção. Vendo essa mesma gravidade, a gente não tratar como se fosse é grave a corrupção e não é grave a sonegação, sendo que os dois subtraem recursos previstos pela sociedade para prestar esse Estado Social de Direito, para prestar educação, saúde e segurança para toda a sociedade. Olha, que interessante, né? Foi o mais legal que você falou até agora foi isso. Assim, ó, a estrutura de controle, a polícia, a justiça, eles vão atrás de um dano ao orçamento público, que é a corrupção. 10 vezes maior que esse dano, que é a sonegação, quem vai atrás se chama auditor fiscal. É isso mesmo. É isso mesmo, é o auditor fiscal e toda essa estrutura e tamanha importância que é o servidor de Estado chamado auditor fiscal, que ele trabalha para o Estado e para a sociedade para prover esse recurso, que não é ele que decide, ele executa. Quem decide são os representantes da sociedade para quanto de recurso eu quero, quanto de educação eu quero, de saúde, quanto que eu quero de segurança e de assistência social. Essa decisão é feita pelos representantes do povo, lá nos parlamentos. Enquanto a administração tributária, federal, estadual e municipal, ela trabalha para prover aquilo que a sociedade determinou nos cofres do Estado para dar esse recurso, para esse serviço para a sociedade. Olha, a sociedade tem muito que melhorar. A gente tem muito que melhorar em serviços públicos, conseguir atender e resolver os problemas sociais, mas desde que eu saí de casa até chegar aqui, eu vi uma ambulância passar, eu vi a polícia ali, e essas coisas não acordaram ali. Tá dando trabalho, mas a gente está fazendo, né? Exatamente. A gente tem que entender que por mais temos muito problema e temos que evoluir. E para isso que o Estado, a gente tem que criar estruturas ágeis que funcionem para prover esse serviço e para controlar. Não tem dúvida disso. Então, e é fundamental a gente entender, e às vezes as pessoas têm, igual ele tem num condomínio, o Estado é um condomínio, onde estão as pessoas e que todos têm que participar. Se um não pagar, se a gente olhar o Estado nessa figura do condomínio, quando eu tenho um condomínio, tem 100 moradores, se 10% deles pararem de pagar o condomínio, vai onerar nos outros, porque os gastos do condomínio continuam o mesmo. Vai estar tendo que cumprir a despesa com o porteiro, com a limpeza e todos os gastos do condomínio. O Estado é desse jeito. Eu preciso, no momento, se eu tiver 30% que não está pagando, que talvez seja o percentual de sonegação,
logicamente esses outros 70 estão tendo que pagar mais. Porque a despesa pública está lá prevista e ela vai estar necessitando desse recurso. Porque se não pagar, vira dívida. E aí eu tenho que pagar ainda a dívida, aí vai só subindo, a situação vai piorando. É o déficit fiscal e é os problemas que levam. Eu preciso trazer isso via atividade econômica, promovendo a arrecadação com o trabalho dos auditores fiscais para prover esse recurso para o Estado. Olha que orgulho. Temos de replicar isso. Que orgulho de servir, né? A gente tá chegando no finalzinho, mais 15 minutinhos, tá correndo, né? Fechou, legal. A gente não abordou, e eu acho que ia ser muito legal, você tem experiência na OCDE, né? Conta suas experiências internacionais. Não, eu tenho experiência, eu trabalhei, o meu mestrado foi na Espanha, tá? Eu já tive trabalho na OCDE para conhecer o cadastro em outros países do mundo, quando a gente estava reformando a questão dos cadastros brasileiros, CPF, CNPJ, e o cadastro de imóveis. Em que ano? Eu tive em 2014, 2015 na OCDE trabalhando na parte do cadastro e já tive na parte de fiscalização, vendo também os modelos mundiais, em todo o combate à sonegação, o gerenciamento de risco, que é algo que a Receita vem avançando bastante para distinguir o bom contribuinte do mal, tão conhecido que chama pirâmide de compliance, onde a base da pirâmide, que a maioria dos contribuintes são os bons contribuintes, e nós temos o dever de facilitar ao máximo para que o contribuinte esteja na base, que ele seja fácil de cumprir a obrigação tributária. E, pelo contrário, aqui a OCDE recomenda, e todos os manuais internacionais, que quem está lá no topo da pirâmide, que é uma minoria, que são verdadeiras organizações criminosas para sonegar, que tenha todo o rigor da lei. Que a gente possa atuar com força, muitas vezes com o uso a utilização da força policial junta e o aparato do Ministério Público, coisa para atuar, para você promover que a maioria dos contribuintes, a força da administração tributária tem que ser do ápice para a base, trazendo os contribuintes para o bom comportamento, e essa função existe facilitando e orientando e atuando com rigor naqueles que estão no topo da pirâmide. Então a gente já fez trabalhos com, tanto estudando, quando eu fiz o mestrado na Espanha, e que meu trabalho foi em Cooperative Compliance, mas enxergando todos os modelos mundiais, como a gente trabalha também, tem uma experiência com FMI em assistência em Cabo Verde, Moçambique, tanto para a reformulação do cadastro de Cabo Verde, como o de Moçambique, as duas administrações tributárias, como também no gerenciamento de risco em Cabo Verde, que a gente está trabalhando até nesse momento para implementar um bom modelo de gerenciamento de risco na administração tributária de Cabo Verde. Isso é muito legal. Me conta então, assim, ó, você estava na sua casa e você recebeu um convite ligado ao FMI para ir até Cabo Verde, Moçambique, para fazer um projeto. Aí você foi para lá, atuou, o que aconteceu, quais foram os resultados? Olha, o FMI tem um trabalho grande... Conta essa história. O FMI tem um trabalho grande em apoiar as administrações tributárias de diversos países, inclusive a nossa. Nós tivemos uma missão do FMI o ano passado na Receita Federal, tivemos a avaliação do TADAT, que é uma avaliação do funcionamento da administração tributária, mas nesses países africanos de língua portuguesa, eles normalmente convidam profissionais da administração tributária aqui do Brasil para que possam ajudar. Para dizer o que não fazer, né? Não, para dizer o que deve ser feito, principalmente porque nem vamos dizer, as grandes empresas, nem os países que querem investir nos países subdesenvolvidos, precisa ter um Estado que funcione. Eu vou dar o exemplo de Moçambique. Moçambique, até 2016, estava crescendo, ele teve alguns anos ali, uns 5 anos, a 20% ao ano. A própria Vale estava em Moçambique, com mineração por conta do carvão, rubi, pedras preciosas que tem em Moçambique. E por problema de corrupção, se jogar na internet vocês vão ver o problema na época lá, inclusive envolvendo bancos internacionais. Hoje Moçambique cai para um crescimento de 2%, ele chegou a ter recessão e um problema de corrupção muito grande. Então, a atuação desses organismos internacionais é até para dar estrutura de Estado nesses países, para que funcione a administração tributária. Você vê que isso é financiado para que tenha um bom funcionamento e
dê condição para essas empresas se instalarem. Porque eu dou o exemplo de uma multinacional brasileira, a Vale, que hoje saiu de Moçambique. Ela não viu mais condição de ficar. Tem minério, tem condição de produzir, o país tem como crescer e ele deixa de crescer por não ter essa estrutura do Estado. Então, essa atuação dos organismos internacionais é para prover estrutura de Estado, que é bom para a sociedade, mas é bom para as grandes empresas também, porque senão ela não consegue nem funcionar. Tamanho nível de corrupção, às vezes, nesses países e de sonegação, que faz com que tenha uma dificuldade. Então, há uma atuação para dar essa estrutura de Estado e que ele funcione. Então, é uma luta que se busca para vencer o problema de corrupção. São países, muitas vezes, jovens, né? Se eu pensar em Moçambique, ele voltou a uma normalidade, se não me engano, a independência em 1975, por aí, mas foi revolução, foi, na realidade, ele conseguiu ter um Estado em 93. Então, na realidade, quando eu estava entrando na Receita Federal em 93, estava começando o país. Então, na realidade, são países jovens e você tem que estruturar. E eu te falo, Lins, é muito triste, eu arrepio só de falar aqui, quando a gente vai lá pelo FMI, pega um táxi, que me levava todo dia na administração tributária. Normalmente a gente faz isso no período de férias. Eu tiro férias na Receita Federal aqui e trabalho nesse período. E o motorista de táxi um dia me perguntou: doutor, por que a gente é tão pobre? Nossa. Eu falo isso, é difícil. Eu nunca trabalhei em Guiné Equatorial, mas eu tenho colegas que trabalharam. Se tem essa desigualdade, como tem aqui no Brasil, mas talvez maior até na África, mas em Guiné Equatorial tem muito petróleo. Quer dizer, tem muito recurso. E aí você tem uma ilha aqui, ó, que é uma riqueza estrondosa. Palacetes, prédios maravilhosos. E do mesmo lado, uma pobreza extrema. A gente falhou enquanto sociedade, né? Falhou. Então, assim, é algo que a gente vê. Eu falo essa pergunta desse motorista de táxi. Eu falo, olha, a única forma de mudar é com participação. Para vencer essa corrupção. Porque o que trava é esse sistema de sonegação e corrupção. Não há participação no Estado. Não existe outra maneira de mudar a sociedade. É com participação social em qualquer país. Quanto mais desestruturado o Estado, se eu não tenho um sistema de fiscalização, de administração tributária bom, de controles sociais, para combater a corrupção também, você não consegue fazer a máquina girar. Você não consegue dar também estrutura até para o sistema, para o mercado funcionar e gerar riqueza. Porque a concorrência passa a ser desleal. Só funciona para aquele que trabalha fora da lei. Se você tiver esse modelo, ele não vai funcionar. Eu fui chefe de fiscalização aqui em Campinas em 1999, 98, 99 até 2000. Eu lembro de uma operação que nós fizemos na área de combustível, em que quem pediu para a atuação da fiscalização naquela época? A própria estrutura, né? O mercado de combustível pediu. As próprias distribuidoras e os postos de combustíveis. Eu lembro de dono de posto de combustível falou, olha, não tem jeito de honesto trabalhar no setor. Porque tamanha a sonegação. Ou eu pego sem nota de Paulínia para Campinas, que ainda está ali do lado, ou eu não sobrevivo. Naquela época, a gente abriu fiscalização, eram 42 distribuidoras, e abrimos nas 42 ao mesmo tempo. Fizemos um trabalho porque o setor pediu. Eu falo, quando a sonegação chega a um nível tão ruim, até o mercado fala, olha, não tem jeito, só bandido vai trabalhar nesse setor. Eu preciso do Estado, no caso aqui da fiscalização, para dar ordem nesse setor. E aí foram também mudanças de legislação na época, passando para tributação monofásica e outros pontos, para tentar coibir, porque era uma indústria de liminares e todo o sistema fica que alguém honesto não funciona. Então, nesse exemplo igual eu dei na África, se a situação do Estado
Se a gente não tiver um Estado forte, no sentido de um Estado que provê isonomia, provê concorrência leal, o Estado tem que facilitar o ambiente de negócio. Eu tenho que ter um Estado que facilita. Eu tenho que facilitar investimento. Mas eu tenho que facilitar investimento e prover concorrência leal entre todos. Porque se ele permite um volume de sonegação alta, se eu permito outras corrupções, só vai sobreviver nesse mercado quem estiver fora da lei. E é isso, eu dei esse exemplo aqui do Brasil também, e lá na África, muito dessas atuações é para dar uma mínima estrutura no Estado, para que você não tenha, por mais que a gente tenha problema, você tem em países da África funcionário da administração tributária que não recebe salário. Ele recebe só a gorjeta dos contribuintes que vão lá trabalhar. E isso é normal. Você tem que estruturar algo nesse sentido. Então, assim, a gente já evoluiu bastante. Temos um Estado, uma democracia consolidada, precisamos mantê-la, né? Precisamos mantê-la. E precisamos ter estrutura de Estado. E ter estrutura de Estado não é burocratizar, não é emperrar, não é não trazer investimento. É o contrário. Eu tenho que ter facilitação, por isso que eu bato muito nisso, orientar, facilitar, simplificar. Eu tenho que ter esse ambiente que é fácil investir e trabalhar, mas que coíbe aquele que quer ficar fora do Estado, fora de um trabalho regular no Estado, para que a concorrência seja leal. Eu tenho que prover facilitação de investimento, concorrência leal, eu tenho que ter esse Estado que atrai investimento. Esse é o modelo que é o que vai promover crescimento e um crescimento sustentável para toda a sociedade, não só para um grupo de contribuintes. Eu tenho exemplos também que eu, não na minha área, mas de planos de governo, de estruturação do Estado para rodovias, para essas grandes obras públicas, de empresas internacionais, quando chegam aqui no Brasil e olham e de falar, não, mas e essa cláusula que existe na lei aqui, que eu posso ser penalizado, meu risco é grande, isso aqui me quebra. Eu falo, não, mas isso nunca acontece no Brasil. Que às vezes a gente tem na legislação, mas se não funcionar os mecanismos, mas a empresa fala, não, eu não trabalho assim, uma empresa alemã. Eu não trabalho assim. Se está na lei, então eu não vou. Então, quer dizer, a boa empresa não vem. Qual que vai vir? Aquela que fala, não, eu vou, isso aqui não vai acontecer, eu vou arrumo um jeitinho e coloco. Não, nós temos que ter um sistema que seja isonômico e que promover concorrência leal para todos. Vou te perguntar, Flávio, se você tem uma consideração, vou abrir para uma consideração final e já peço para você aproveitar a oportunidade de dizer para a gente como que como que a gente acha o público, né? Como que acha você na internet, os seus livros, como que faz para comprar ou acompanhar seu trabalho? Bem, olha, eu tenho um livro publicado pela Quartier Latin do estudo, comparado a esse estudo que eu fiz dos 38 países. Então, ele tem um trabalho, e ele tem um trabalho antes, porque ele não é só o estudo dos países. Ele tem o estudo dos países. Esse trabalho foram quase 10 anos de estudo, porque eu comecei uma monografia de graduação de Direito e segui em 2 pós-graduações fazendo esse trabalho. Então, ele trata os fundamentos, a função social do tributo, como é o tributo na sociedade. Então, ele trata todos esses elementos até esse estudo do crime. Então, aí ele traz o bem jurídico é tutelado, porque enquanto uns pensam que é só uma arrecadação, o valor, eu trabalho que é muito mais do que isso, porque é aquele valor para prover o serviço para a sociedade. É educação, é saúde. Então, a gente não pode entender só como aquele valor que ia pagar o imposto. Não, é um imposto, eu estou subtraindo de toda a sociedade. Esse livro está vendido pela Amazon e pela Quartier Latin, né? Eu tenho Facebook, tenho Instagram e o LinkedIn, onde eu tenho meus trabalhos que eu faço, tanto na área do crime tributário, como na área de Cooperative Compliance, que foi meu mestrado. Então, eu trabalho os 2 temas e eu gosto de destacar. Compliance é complementar ao enforcement, ou o enforcement é complementar ao compliance. Não são
situações separadas. A gente precisa ter ações de conformidade, de facilitar, de orientar, de simplificar, de fazer ao máximo ao bom contribuinte. Mas, da mesma forma, o Estado precisa atuar nos maus contribuintes, aqueles sonegadores, porque nós não podemos dar o privilégio. Meu livro fecha com o privilégio do sonegador no Brasil com crime tributário. Então, assim, esse privilégio não é possível para dar isonomia para toda a sociedade. Eu acho que a gente tem que ter ações de conformidade, de facilitação e, ao mesmo tempo, um enforcement rigoroso para coerção do crime de sonegação fiscal, trazendo recurso para toda a sociedade. Valeu, Flávio. E só para deixar claro, para registrar para quem está em casa vendo, que o empresário quebrou, não pagou imposto. Esqueceu no documento, não é disso que a gente está falando. O sonegador é uma organização criminosa, fraudulenta, que vai mesmo fazer para imprimir dinheiro e lesar a sociedade. E, cada vez mais, a gente tem que fazer a legislação que separe muito, não trate qualquer contribuinte como se fosse já um sonegador potencial, né? E também não tratar o sonegador como se fosse um contribuinte também normal. Esse cara aqui é outra coisa. Jorge Araújo, consideração final? Bom, caramba, se eu posso falar um pouquinho, então beleza. Ó, a felicidade é o sentido e o propósito da vida. O único objetivo é a felicidade da existência humana. Aristóteles. Então por que eu estou falando isso? Os auditores também amam, hein? Não, por que eu estou falando isso? Porque, caramba, a sociedade é um todo. Eu não sei como é que a gente consegue, uns poucos, concentrar uma riqueza fabulosa na mão, se quando a gente passa por um caminho que eu sempre fazia, né, que é Prestes Maia até a rodoviária para poder ir para o Rio. Eu, às vezes, ia a pé, né? E à noite, saía às 10 horas da noite. Agora eu não consigo mais fazer. Caramba, será que essa pessoa vai estar feliz com uma concentração grande na mão e sabendo que o irmão dela, que ele não consegue andar na cidade? Então, é minha consideração final. Tá dito. E se você gostou do nosso programa, Gostou do nosso programa, né? Se você gostou, se você gostou desse vídeo, dessa conversa, a gente nas redes sociais está Que Conta é Essa? E o @ é QueContaEE. Não é isso, Tatsu? Beleza. Obrigado, até a próxima. Valeu.